convidado de hoje, Gleison Ferrari, pode entrar. Opa. Fala, Gleison. Obrigado, cara, pela presença. Eu que agradeço, gente. Obrigado aí pelo convite. Valeu, faz tempo que a gente tava tentando marcar. Obrigadão por você ter vindo aqui, disponibilizado o tempo. Hoje tem correria, Tem. mas ainda assim arrumou um tempo na agenda. Queria agradecer mesmo pela moral. E começar perguntando pra você que você já foi campeão brasileiro, campeão brasileiro do time de surdos, do Campeonato Brasileiro de Surdos. Foi uma historinha bacana essa. Pô, primeiro, antes de mais nada, novamente agradecer o convite. Isso, prazer é nosso. Pedir desculpa, porque era pra ter vindo antes, né? Não, mas Mas é isso. Quando começa o ano, aí a gente disponibiliza a agenda lá pro clube, né? E aí vê que tem um monte de jogos. Qual clube você tá hoje? Hoje eu tô no Friburgo. Friburgo? Né? Estou no Friburgo. Vamos chegar nele lá. Mas é categoria de base, né? Disputando o campeonato da federação, né? E sobre os surdos foi história louca, assim, que aconteceu na minha vida. Não esperava, aconteceu em 2015. Eu, como você sabe, eu trabalho na prefeitura, né? Na secretaria da prefeitura. Sim. E aí, você é o técnico de futebol faz muito tempo já, né? Sim. Na verdade, assim, técnico, eu me considero a partir de 2014 para 15, que foi quando eu comecei a me especializar, Sim. né? Mas antes disso, eu estive em alguns times de várzea aqui em São Paulo, né? Então, começando da Molé, River Plate, Arena Ré, Arte Final, tive o pessoal aqui do Flamengo, enfim. Galera da Zona Sul de São Paulo conhece todos esses times, hein? Então, assim, foi ali que eu comecei a pensar, né, em direcionar aí para carreira de técnico mesmo, né? Então, claro que quando você trabalha no amador é completamente diferente do profissional, né? Seja ele nível profissional mesmo, que todo mundo tá acostumado, sub-20, categoria de base, é outra coisa, outro mundo, né? Mas eu acho você tá que lidando com as crianças em desenvolvimento, né? É uma baita responsabilidade, né? Sim. Não só pelo futebol. Que, assim, o futsal, no caso, né? O futebol, ele é um mero detalhe nesse processo todo, sim, né, Valdir? Concordo, sim. Então, a gente prioriza aí, primeiro, a construção do ser humano, né? Então, a gente é responsável ali de uma forma indireta, né? Porque não é só o nosso trabalho, né? Mas de moldar ali caráter, moldar o cidadão, né? Pra vida, né? O esporte, ele traz isso, né? E o técnico sempre tem aquela visão de respeito pros adultos mesmo, né? Sim, não é à toa que muitos jogadores de futebol chamam de professor, né? Não é à toa, né? Não, exato. É uma visão de respeito. Respeita o técnico como a gente respeita ou deveria respeitar os professores. Essa questão aí de questão respeito ao professor é uma outra pauta, né? Mas é isso. O respeito, né, do treinador, professor, aí tem um monte de nome, né? Ele prevalece, né? Acho legal isso no esporte. Querendo ou não, é um papel de liderança, né? Então, você é responsável por um grupo, né? Sim. Então, a sua personalidade, a sua cara, o seu jeito de construir a equipe tá ali no caso dos meninos hoje, né? Que eu trabalho. Qual a idade que você está trabalhando hoje? Hoje eu tô trabalhando com 9 a 14 anos, né? 9, 14, 15 anos, né? Então, essa faixa etária, né? Tô tanto na iniciação do Friburgo, né? Uhum. Como na categoria de base, que aí eu pego mais o início ali da transição, né? 12, 14, sub-14, né? Sim. Então, é isso. E o surdo era... O surdo era adulto. Adulto O surdo era adulto. O que acontece? Como que eu fui parar no surdo? só... eu sempre gostei do esporte. Sim. E aí, na época, a Daniele, né, que hoje é minha esposa, mas na época ela era a coordenadora da escola que eu trabalhava, ela assumiu, ela sempre teve esse engajamento na cultura surda, né, tudo. E ela assumiu, trabalhava já na federação, né, e trabalhava numa associação de surdos de São Paulo. Então, a chapa dela, a presidência dela, direcionou ela para a parte de esportes da federação. E aí é aquilo, toda a área esportiva, né, tem seu calendário. Sim. E ela assumiu acho que se não me engano, em junho, alguma coisa assim, maio. E em agosto já tinha preparação para o Campeonato Brasileiro, que era em outubro. Então, nossa, é rápido, hein? foi... Caramba. E ela meio que
não sabia quem chamar, porque ela é coordenadora pedagógica, ela tem um outro olhar, né, na questão dos surdos, né, mais voltado para o educacional, né, e a federação, ela é uma federação esportiva, né, então não só futsal, mas tem basquete, vôlei, tem badminton, tem surdo que joga judô, karatê, tem tudo. Sim. E é muito organizado, né? É muito organizado. Eu lembro da época que você fazia isso, era muito organizado mesmo, dá pra ver. Isso eu descobri depois, né? Não sabia, ela me fez o convite e eu falei, eu não tenho a mínima condição, eu não sei Libras, né? Aí eu falei, olha, eu sei futsal, né? Estudo, gosto, né? Até então não direcionava, não focava especificamente, mas eu sempre fui curioso. Falei, eu posso ser, eu sou formado, né? Então a gente pode te dar uma força, só que eu preciso de uma intérprete. Você topa ser minha intérprete? Então foi uma construção ali, né? Então eu ia, ela era minha intérprete, acabou sendo minha auxiliar no campeonato também. E a partir daí ela, cara, eu conheci essa comunidade que é fantástica, né? Sim. Então, só uma analogia simples aí, parece que você está em outro país e, de fato, você não saber a língua, né? É como se você fosse para outro país. É uma boa analogia mesmo. Você não sabe conversar, né? Você não sabe conversar, então você precisa de uma muleta, de alguém ali que te ajudar para fazer esse comando. E durante o jogo, quando vai dar as instruções, ela estava do lado o tempo todo, você dava instruções, ela passava o tempo todo. A diferença, né, que no jogo adulto a gente gritava, né? E eles ouviam, mas nos surdos não tem isso. O que fazer, né? Então, mas a gente tinha alguns gatilhos, algumas estratégias, né? Que, a bola saía, um olhava, né? Normalmente capitão, a gente passava alguma orientação, eu falando, ela interpretando ali, tempo técnico, cara, aproveitava. Mas as regras são todas iguais, não tem diferença, ou tem alguma diferença? Não, é igual, né? No último brasileiro que nós fomos, teve uma única adaptação, que foi toda vez que a bola saía que foi em 2019, saía, era gol, né? Aí tinha uma fita LED, né, do lado, então que sinalizava, né? Ah, legal, bacana, hein? Então, bacana. Isso auxiliou bastante o jogo, né? Mas você tem um apito para a torcida ouvinte, né? Mas, na verdade, pro jogo deles é a bandeira. Né? Eles prestam atenção na bandeira, levantou a bandeira. O árbitro levantou a bandeira, sinalizou que teve alguma infração, para o jogo, alguma coisa, né? E aí aí depois eles falam, foi uma falta, foi, sei lá, enfim, né? Depende da sinalização do jogo. Os árbitros também, eles falam em libras? Não, então. Não tem. Infelizmente, assim, não é uma coisa do esporte, isso é uma coisa no Brasil, né? No Brasil, sim. A gente não tem profissionais para todos os ramos. Aí, imagina no nível de arbitragem, né? A arbitragem você já tem N regras aí de confederações aí diferentes, né? Então, hoje até uma crítica, né? Quando a gente vai jogar um campeonato, aí na iniciação, um campeonato pode o goleiro chutar dentro da área, o outro tem que rolar fora da área. Então, assim, não tem um... Não tem padrão? É sério? Cada campeonato tem sua regra? Aí complica, hein? Aí é uma brigazinha política. Aí, porque... Ainda mais para as crianças que estão aprendendo, estão começando a aprender. É justamente isso. Então, existem algumas adaptações que servem para facilitar, mas acaba tendo algumas adaptações que você deixa o jogo muito engessado, né? Então, imagina para um árbitro. Ele tem essa arbitragem e... De fato, ele não é uma coisa que ele vai falar, não, eu vou me especializar em libras. Não, é difícil. Ele não tem política ainda para isso, sabe? Eu lancei o livro do Gui, o Piratonauta, e é a história do pirata que encontra um papagaio com uma asa de madeira que sofria maus tratos do pirata que era dono. Sim. Aí ele troca o navio pelo papagaio e aí eles começam a andar aqui para ver veterinário, para ver se consegue resolver. Show. E a veterinária fala, no mundo não tem quem resolva essa asa, ele perdeu a asa, não tem o que fazer. E aí o Gui começa a viajar pelos planetas para ver se em outro planeta ele acha a solução. E aí eu comecei a colocar os planetas, uma região nordeste, fui colocando planetas para inclusão, né? Tentando fazer inclusão com o máximo de conhecimento que eu tinha. E aí um dos planetas, ele
o extraterrestre, ele conversa em Libras. E aí eu conversei com a menina, que é a Kelly, também dar um abraço pra ela pela ajuda, a esposa do meu amigo Alexandre. E aí ela foi dando várias dicas, eu falei, ó, meu medo é de falar alguma coisa aqui e ofender, e não é a ideia, né? A ideia é muito pelo contrário. E aí ela foi me ajudando e a gente foi montando, aí o ETzinho conversa em Libras com o Gui, e ele entende que eles conseguem conversar, que tem as diferenças, mas ele consegue conversar. E quantos livros infantis tem essa preocupação? Entendeu? Nenhum. Tem somos nenhum, não, são poucos. Né? São poucos, né? Mas essa é a realidade que a gente Sim. vive, né? A Libras, ela está instituída, se eu não estiver falando besteira, desde 98, se eu não me engano. Muito tempo. Então, qual que é uma das premissas? Tem todas as escolas, tem que ter acessibilidade, né? Sim, com certeza. E não tem. Não tem. Você tem dificuldades aí, por exemplo, vou dar uma bem... O surdo querer ir no cinema assistir filme nacional. Não vai assistir. Não, ele assiste, mas ele não entende o contexto, não entende né? o contexto, porque né? não tem legenda, né? Então, ele tem que sempre ver um filme sempre tem que ver um filme e estrangeiro. legendado ainda. Legendado. Então, assim, são coisinhas pequenas, sabe? Que, poxa, beleza, não tem a legenda, mas coloca o intérprete ali. Sim, você valoriza a profissão, né? Você valoriza a comunidade, né? Então, hoje, você ainda vê... eu sei que faz parte da cultura e a gente, como povo, né? A gente está em evolução sempre, mas você ainda vê comediantes ainda brincando, né? Com a cultura, né? Tipo... deixando... Você vê ele fazendo a piada, mas você não vê um comediante que leva alguém pra fazer tradução em Libras. Né? Exato. Então, assim, eu tô fazendo uma piada, mas tem uma pessoa aqui que essa inclusão que eu quero fazer. Tô fazendo a brincadeira aqui, mas eu quero que as pessoas surdas também... Mas fazer um gesto lá, colocar gestos obscenos dizendo que tá fazendo livre, isso faz. Essa crítica, né? E essa falta de respeito que a comunidade surda cobra, porque tem muito né? comediante que fala, não, mas a gente briga com todo mundo pra incluir. Eu falei, então coloca alguém de Libras aí, fazendo piada, aí você tá incluindo mesmo. Aí, beleza. Exatamente. Mas não tem essa preocupação, não. Não tem essa preocupação. Com tudo, né? E assim, é uma legislação, cara. Então você tá indo contra a legislação. Né? Então, e por outro lado... quem deveria fiscalizar também não está fiscalizando como deveria. Também é outro problema, né? Talvez o maior. Então, é uma série de fatores, né? Mas, voltando ao contexto esportivo, né? A comunidade surda, ela é bem organizada, né? Então, mais uma analogia, né? Quando eu cheguei na federação, sem saber do que se tratava, achava que era amador, né? Sim. Na visão... nossa, né, que não está na comunidade, pode ser amador, mas para eles é nível... Leva a sério mesmo, né? Nível profissional. E o Campeonato Brasileiro tinha que viajar do Brasil todo mesmo? Então, isso aí também é um problema, né? É diferente, né? O que acontece? Nós temos as associações, né, que servem como captadoras aí de surdos e aí direciona para o esporte, né? Então, no caso, até aqui em São Paulo tem a ASP, né? Tem em Jundiaí uma comunidade... uma associação também, então são as duas que principais aqui. Tem outras, eu não vou falar principais, senão eu vou... né? Mas são as duas, beleza. Mas tem Osasco, nós temos São Bernardo, né? Eu não vou saber as siglas, todas as siglas, mas são essas, né? E aí você se organiza, a federação organiza esse campeonato estadual de associações. Né? Parece a conferência do futebol americano nos Estados Unidos. Exato. Porque um país gigantesco, igual o nosso... Como que faz? Pois é, então a gente... aí quando eu estava, né, treinador, eu tive esse cuidado que, poxa, a gente tem associação em Rio Claro, por exemplo. Então, você precisa ter um campeonato que pelo menos, no mínimo, uma vez por mês, eles se reúnam, né? E que a gente consiga olhar esses jogadores, né? Sim. Então, além da seletiva. Então, a captação minha da federação era essa. Abria a seletiva, mas eu tinha também o olhar aí das associações, né? Nos campeonatos. Só que era um período muito curto que eu tinha. Então, foi mais na seletiva. Aí você, entre essas federações, você escolhia os melhores jogadores para montar o time? Exato. Então, nas associações, né? De Praia Grande, que foi em 2015, que nós fomos campeão brasileiro, tinha... pessoal daqui de São Paulo, Jundiaí,
tinha pessoal de Santos, né? Nossa, é um processo grande, então. Não Não, assim, a gente fala, você é técnico da federação, ok, mas e aí? A gente tem que estar dentro desse processo. Né? Sim, sim. E aí foi algo muito novo, porque eu não sabia do que se tratava, né? Aí, aos poucos, foi chegando informação. Então, o que acontece? Nesse campeonato, nós participamos com aí as federações, os estados, né? Manaus, Amazonas, Pernambuco, deixa eu lembrar minha chave, que era Pernambuco. Nossa, a chave de você já era Norte, Nordeste? Norte, Nordeste, Rio, tava... Rio? Caramba! Cara, eu sei que foi um total de, acho que se eu não me engano, 14, 12 equipes participantes. Nossa, caramba! E logo de cara eu peguei os campeões aí da Nacional, né? Nossa. De associação, porque Manaus, ela pega a associação e virava o time de federação, né? Entendi. Então, foi uma chave bem complicada, né? Já foi o teste de fogo. Já foi o teste de fogo ali. E onde era o jogo, os jogos? Os jogos foi na Praia Grande, né? Então, todos os jogos foram Praia Grande. Isso. Então, o que eles fazem, né? O campeonato brasileiro deles, eles pegam uma data, né? E igual o feriado que vai ter, por exemplo. Eles pegam essa data e fazem os jogos, 2 jogos no dia, né? Às vezes até 3, dependendo do calendário. Né? Mas é uma solução, né? Para a distância, e reúne né? tudo. Não dá para ficar indo e voltando de Manaus, por exemplo. Não. Quantas pessoas tinha na sua equipe? Na minha equipe, 14, né? Só jogador ou não, no total? Com comissão a gente batia 20. Aí, 20 pessoas ficar se deslocando. Masculina, né? Na época eu era do masculino. Em 2016 eu fiquei masculino e feminino. Loucura, que aí tinha que sair de um jogo pro outro. Nossa! E o feminino funciona do mesmo jeito? Mesma coisa. Só que a adesão um pouquinho menor, né? Sim, complicado. E aí nós fizemos esses jogos na Praia Grande. Então, querendo ou não, questão de logística até facilitou pra gente. Vocês tiveram vantagem nessa questão. Isso. Mas vocês chegaram a ficar lá ou saíram de São Paulo? Não, Praia Grande é pertinho. Não, ficava direto. Fica lá. Entendi. Isso aí é um eventão, tipo uma Olimpíadas mesmo. Aí todo mundo se organiza perto do mesmo lugar. Exatamente. E joga lá. Exatamente. Isso era uma determinação, né? Olha, você tem horário para se apresentar, né? Então, determinado horário. Aí, se não chegasse no horário, tinha que ter uma justificativa, né? Sim, então, algum motivo, mas assim, regradinho, né? Então, horário de recolher, lógico que a gente tem sempre adulto, a gente tá falando. Sim, né? Mas tinha alguns trabalhos. Mas tinha alguns campeonatos também. Então, a gente, mesmo a confederação não aprovando, a gente conseguiu fazer um churrasco lá. Mas os combinados, olha, chegou na semi, churrasco, cerveja aqui de bem escondidinho, né? Mas os combinados que tem que ser feito. Então, mas né? também é o que o público não vê, cara. Então, mas também é uma confraternização também, Exatamente. Né? Não pode esquecer disso, do esporte, né? É uma isso confraternização. É exatamente isso. Você tem esse olhar competitivo, mas para eles é um evento. É um evento que você tem a oportunidade de interagir com o Brasil não inteiro. Pode cortar isso. Bom, eu entendo as regras, mas também não pode proibir, porque a chance da galera conhecer alguém de Manaus, de Pernambuco, do Rio, difícil. Eles são bem integrados, né? Como eles têm muito evento no ano, né? Então, legal, tem o futsal, aí tem o campeonato de futebol, agora, por exemplo, se não me engano, em dezembro vai ter a Surda Olimpíada no Brasil, que vai ser lá em Caxias, né? Então, vai ser um outro evento que toda a comunidade surda vai para lá, né? Então, muito legal. Isso é o tipo de coisa que a gente não tem visibilidade nenhuma. Nem. E aí a gente fez o trabalhinho curto, penamos um pouquinho, chegamos na final sem tomar gol. Sem tomar gol? Nenhum. Caramba! Foi uma surpresa, mas quase perdemos a final também sem tomar gol. Nossa, foi pros pênaltis? Foi pros pênaltis. O jogo foi contra Paraná, que tem uma equipe fortíssima. E foi 0-0, foi pros pênaltis. A gente ficou em desvantagem nos pênaltis. Aí meu goleiro Goleirão salvou? Salvou 2 lá. Caramba! Fez o gol de pênalti lá e fomos campeões. Mas mas quase, como na linguagem da boletrada, quase azeda. Quase azeda, né? E qual foi a sensação, cara? Ganhar um título nacional com tantas equipes de tantos lugares. Cara, um desafio para você, já foi desafio, só de você estar lá já era um desafio. Assim, foi um momento emocionante, assim, né? Porque você via, assim,
nesses eventos a gente fica muito próximo, né? E eu tenho sim. um perfil de tentar integrar ali Sim, todo mundo, sim. todo mundo fazer parte do processo. Então, depois, no final, nos jogos a finais, que era mais no final de semana, ver a família dos meninos indo, né? Então, foi um campeonato bacana, né? E foi, inclusive, uma rádio lá da cidade lá de Manaus, lá que tava cobrindo lá, né? O pessoal tava cobrindo. Tem jornalista, tudo. Jornalista, e meio quis na semi jogar uma pressão, porque foi na fase de grupos a gente ganhou de 1-0 só, né, de Manaus. E aí na semifinal o jornalista virou e falou: você com a seleção de São Paulo, né, jogando em casa, não foi vergonhoso você Nossa, os caras ganhar viajam. apenas de 1-0? Os Então, caras viajam. O cara menosprezou a equipe dele, né? Falando isso. Caramba. então, só que a gente aproveitou e utilizou isso no vestiário, né? Sim, Então, você fez uma pré-eleição lá, igual? sempre faz, né? Caramba, Assim, que acho legal, cara. independente de onde você esteja. Você tem alguma foto, vídeo desse campeonato? Se tiver, eu ponho aqui. Tenho, ele tem, não do primeiro. O primeiro eu não vou ter, que foi... Foi 2015, né? Foi em 2015. 2016... O Marcelo tá pondo na tela aí as fotos que o Gleison manda pra gente. Maravilha. Mas 2019, que foi o último antes da pandemia, né? Não voltou ainda. Não, na verdade mudou a presidência, eu acabei me desligando para ter assumido também outros projetos, né? Sim. Mas 2019... Você ficou 2015, 2016, 2017, 2018, 2019? 2015, 16, 17 o campeonato foi em Manaus. E aí a gente não conseguiu verba na época. Tem isso ainda, né? Pois é, porque quem paga são os atletas. Sim. Então não tinha condição. 2018 não fomos, agora não vou lembrar por qual motivo. E aí, em 2019, nós fizemos um trabalhinho desde o início do ano, que foi também desde o final do ano de 18, né? E aí o campeonato foi, se não me engano, em abril. Foi em Cascavel, esse foi o último. Foi mais perto, né? Esse aí foi um pouquinho mais dolorido, porque a gente sabe que tinha condição de estar chegando na final também, mas aí por questões... que não futebol vale a pena, é isso, né? Não vale a pena a gente complicado. ficar colocando assim como desculpa, mas a gente sabe o motivo que a gente não chegou, né? Então, mas foi um trabalho bacana também que nós fizemos lá. Então, assim, o objetivo nosso era levar um pouco do conhecimento, né? Que aí eu tinha do esporte ouvinte, né? Porque você tem isso também na comunidade surda. Pô, o que um ouvinte está vindo treinar uma equipe surda, né? Então, tá tirando, não tem nenhum surdo capaz, né? Então, você tem essa rejeição inicial, né? Mas depois você conseguiu driblar isso aí? Tranquilo. De verdade, poxa, hoje eu não... Com eles eu não tenho rejeição, não. Questão... Você precisou conquistar o respeito deles? Sim. Isso em 2 meses, de agosto para... Isso foi um período de 2 meses. Em 2015 foi 2 meses. E assim, são coisas que você vai aplicando, né? E que aí, isso é em todas as fases. Todo mundo te testa. Tá certo? Beleza, vamos fazer. Ser técnico do time é porque sempre, aqui no Brasil, sempre a culpa é do técnico. É impressionante, né? O técnico hoje, eu costumo falar que são 2 coisas. Primeiro, ele tem que ser vendedor. Sim. Ele tem que vender ideias. Sim, com certeza. Se o seu time não comprar a sua ideia de plano de jogo, do formato do que você quer compor a equipe, acabou, você não vai ter resultado. O segundo motivo é você conciliar ego, né? Então, não só na equipe surda, mas no mundo, na vida, né? Todo mundo quer ser protagonista. Todos. Então, cada panelinha que a gente vê se formando aí, né? Nos times até hoje. Eu não digo só times, eu digo na vida. Poxa, igual você numa empresa, você quer exercer um protagonismo dentro da sua função. Sim, você quer ser, querendo ou não, uma referência no que você faz, né? Sim. Então, isso é papel do técnico também. Ele tem que colocar, assim, que nem todo... Vou dar um exemplo chulo, assim, nem todo mundo é Neymar e nem todo mundo é Gilmar Fubá. Não sei se você lembra. Gilmar Fubá. Mas é isso. Entendeu?
E o Gilmar Fubá, ele tem papel importante na equipe. Né? Ele vai ser o que todo mundo fala, o carregador de piano, né? Então... Geralmente não aparece, né? Eu tenho casos aí de pessoas que falam, poxa, o que eu tá vendo no jogador X lá? Eu falei, poxa, mas se eu pegar o scout, fazer um scoutzinho dele, é o cara que mais desarma a bola. O Kanté é um cara que driblou isso, né? Era um cara que era carregador de piano, mas ele conseguiu se destacar, né? Então, aí a evolução dele na posição, no esporte. Né? Mas ele era um cara carregadorzão de piano, né? Exato. Leicester, Então, assim, você tem que saber ali colocar cada peça no seu devido lugar também, porque é uma engrenagem, né? Sim. Essa engrenagem tem que dar certo. E tem muita pressão externa pro técnico colocar os jogadores pra jogar? Demais, cara. Demais, né? Demais. Você quer qual? No Surdos? Ou... Eu imagino que em todos, né? Eu imagino que em todos. Cara, é engraçado, né? Agora, trabalhando com iniciação, né? Iniciação, base, né? Com as crianças. Você fala, é tranquilo, né? Cara, vou ser bem sincero, né? Descobri que pai bom só é o nosso. É porque complicado, né? começa desde ali. E é até um problema que a gente coloca, né? Tenta conscientizar os pais, né? Quem estiver assistindo aí. Não adianta você colocar uma pressão exagerada no seu filho. Né? Você tá ali bloqueando o desenvolvimento dele. Às vezes tem criança que tá lá só pra fazer a graça. Nossa, tenho muito medo de acontecer isso. De eu ver que o Gui tá... Porque hoje a brincadeira dele é ficar me imitando, fazendo as coisas que eu... E aí eu tenho muito medo hoje, quando ele já é pequeno. De falar, caramba, esse menino tá fazendo isso porque ele gosta ou porque ele quer me agradar? Tem essa preocupação. E quando o forma vai crescendo, isso aí tem de aumentar, né? Então, mas isso é o menor dos problemas. Eu acho que a iniciação esportiva, no caso, né, ela tem que partir de algum lugar. Sim. Seja uma vontade dos pais, seja uma vontade da criança, se ele está assistindo a TV e fala, nossa, que legal, eu quero fazer isso, né? Ela parte de algum lugar. Então, esse é o menor dos problemas. Sim. O problema mesmo é depois da iniciação esportiva, né? Que você começa a especializar no esporte. Quando vira competitivo demais. Quando começa a competição. Por quê? Você tem vários fatores ali que... Imagina, vou dar um exemplo dos jogos que a gente está fazendo aqui que nós estamos fazendo aqui atrás do autódromo, né? No Acadêmicos. Nossa Sim. quadra lá, ela é uma quadra que comporta ali, eu acho que, se eu não estiver errado, 500 pessoas, 800 pessoas, né? Mas nos jogos agora tá chegando a 200, vamos dizer assim. Poxa, imagina pra criança. Não, gente pra caramba, cara. Jogando ali, olha pra arquibancada, pai, tio, amigo, todo mundo ali. E pai gritando, xingando. Exemplo, né? Meu, não é saudável. Então, assim... É bom pra galera que tá assistindo prestar atenção mesmo. Esses dias até aconteceu, teve um vídeo que viralizou, mas cai muito nisso que você falou, que foi o menininho que a torcida ficou gritando que queria tomar gol, que já era gol de falta, aí o goleiro pegou, e aí ele foi falar pra torcida, olha aí, ele fez o gol, você já viu esse vídeo? Ele entrou com bola e tudo fazendo gol? Sim. Aí você fala, molequinho, devia ter, sei lá, seus 8 ou até 12 anos, e a torcida em cima pesando na do moleque. E até que aí o juiz chegou e não deu o gol, porque falou, cara, a gente tá aqui pra ensinar, né? Mas tem muito disso, né? É justamente isso. Nós temos na iniciação esportiva, né? Todo mundo joga, é uma coisa mais lúdica, né? Sim. Quando você vai para especialização, que no caso você está colocando ali o esporte em primeiro lugar, que a criança está só fazendo aquilo, né? Não tá treinando para ter um resultado. O objetivo é ser jogador de futebol profissional. O objetivo é ganhar o jogo. É ganhar o jogo. O objetivo é ele jogar. O objetivo é ele treinar. E todo treinamento não é saudável, assim, sabe? Eu coloco dessa forma. Né? Você tem a nível de competição, né? Então ali já é um estresse, já é um problema, né? Então a gente tem casos aí, por exemplo, eu assumi o time e não conversei com os pais inicialmente, que sentia os meninos, né? Sim. E aí, poxa, o menino errava, olha para arquibancada. Puta, aí você já começou a perceber essas nuances. O menino toma o gol, olha, procura alguém, sabe? Então, o que você nota? Você nota que a criança não quer desapontar quem está assistindo. Sim. E normalmente é porque o responsável, quem levou, né, no caso,
vai dando orientação para ele durante o percurso. Então, Sim. poxa, em vez de deixar um menino relaxado, que é um ambiente já é estressante, né? Ele já leva a gente dando uma pressão nele, ó, não vai fazer isso, né? E aí o menino já entra bloqueado. E se faz isso pro esporte, vai fazer para qualquer outra coisa. Para qualquer outra coisa, né? Então, o recado é esse, né? Você ter esse discernimento que, assim, você está prejudicando o desenvolvimento do seu filho. Toda vez que você cria uma expectativa muito grande no seu filho, uma coisa que você quer, você está sujeito a deixar ele infeliz. E a gente tem quem faz alguma coisa nervoso, né? A gente é adulto, com 35 anos, se começa a ficar nervoso, começa a errar, imagina Exatamente. A gente tem vários casos que chega aí no 16, 17 anos, aí o menino não quer mais jogar, não quer mais esporte. Por quê? Não por ser ruim, mas que cansa, cara. Poxa, é um grito, xingo, sabe? Não que não deva ter, né? Não é isso. Tem que ter incentivo, mas tem que ter tem que ser, assim, a bronca tem que ser de acordo com a idade. Sim. Né? Nem muito lá em cima, também nem muito a nível de competição. Né? Então, é isso, né? E é difícil de você, porque você também está ali numa posição que você tem que estar concentrado no jogo. Sim. Né? Você tem que estar focado ali na hora do jogo. E começa. A gente sabe como que é, porque quem já foi no jogo de futebol de várzea sabe que é. Cara, como que é, mas é criança, né? Diferente. Né? Eu tenho relatos que assim, nós fomos jogar na quadra da federação recentemente e você olha pro menino e fala, não me coloca. Porque ele não quer jogar porque tá pressionado. Você tem que respeitar isso. Isso não é desmérito nenhum. E futebol é tão um amor, né? Tão paixão nacional, né? Sim, então, pro menino chegar naquele negócio que não, talvez seja a coisa que ele mais gosta de fazer, mas ele prefere não fazer. Eu não quero errar. Passando, eu não quero te desapontar, sabe? Então, nesse momento não dá. Nossa, é difícil mesmo. Enfim, é um ambiente que não é saudável. É um ambiente que você tem pressão. Né? Então, nem todos, né? Como nós adultos, nem todo mundo recebe bem pressão. Né? Então, você tem que saber respeitar o desenvolvimento da criança também. Né? Como agora no adulto o bicho pega um pouquinho mais, né? Porque aí você já passou por todo esse processo, já está formado, né? Então, outra... Eu não vou lembrar o nome do clube, eu acho que foi o clube espanhol, que foi o primeiro clube a criar um centro psicológico, eles têm um nome que eu não lembro qual que é para aqueles garotos que não conseguiram se virar, vocês não conseguiram passar no teste. Eles passam por um psicólogo, eles ficam um tempo, a responsabilidade do clube de pegar e falar assim, você não vai ser meu jogador, você não passou no teste, só que a gente vai te dar um apoio para você entender que é uma coisa que aconteceu, né? Não é o fim da sua carreira, talvez você consiga ir pra frente. Eu não lembro que time que era, se era o Barcelona. Hoje você tem muitos modelos, né, Valdir? Assim, o modelo americano é de níveis, né? Uhum. Então você tem ali a criança que participa do campeonato estudantil ali, nível A, B, C, D, ali, vamos dizer assim, né? E de acordo com esses níveis, ele vai de um ano para o outro, ele vai evoluindo ou não, né? Vai regredindo. Mas você tem muitos modelos hoje, né? É que, assim, infelizmente no Brasil você não tem modelo que fala assim, olha, a criança tem que começar aqui, fazer... A gente tem as federações, né, que colocam os meninos para jogar, mas um modelo, desde a escola, né, de formação, de captação, isso você não tem. Uhum. E aí você parte da gente, né? A gente tem que estar conscientizando, né? Nós, professores, treinadores, tem que estar conscientizando. Sim, o que eu falo para os pais lá, de todas as categorias, é o seguinte, trabalhe com a possibilidade de não virar profissional. Porém, todavia, entretanto, hoje você tem uma gama de lugares que você pode jogar e se sair bem. Então, por exemplo, você pode ganhar uma bolsa por uma universidade. Isso aí já é um baita ganho já. Poxa, tem universidades aí que te dá uma bolsa para você jogar futebol, fazer algum esporte. Né? Nisso eu acho o futebol americano fantástico, porque a grande maioria dos jogadores de futebol americano, a grande maioria, eles vêm do college, que é o campeonato de universidades. Então, todos os... Nossa, a grande maioria dos jogadores, eles chegam na NFL formados. Sim. Então, é médico, é advogado, eles são formados lá. Porque para você jogar no college, você tem que estudar, tem que tirar nota boa, e tem que passar, e tem que se formar. E aí a NFL vai lá e faz o draft em cima disso. Isso eu acho fantástico, porque você tá garantindo que o cara... Ele vai terminar o período do college com uma profissão.
Se é futebol americano, ou se é advogado, se é nutricionista, isso é a escolha dele. Esse é o modelo, né? Isso é um modelo que funciona pra caramba, porque você vai conversar com os caras são todos formados. Assim, você tem falhas. Sim. Todo modelo tem sim, falhas. tudo tem falha. Tudo tem falha. Mas assim, é um princípio, é um princípio, começo. sim. Poxa, você tá falando da NFL, né? Sim. Mas a gente tem isso para todos os esportes lá, né? Então, futebol feminino também tem esse sim, princípio. também. Então, assim, eles têm um modelo, né, esportivo, né? Nós temos países aí que a gente não consegue entender como é que a Islândia consegue disputar um campeonato de futebol. Poxa, eles têm um modelo. Eles têm um modelo, né? Modelo. E bem, né? Chegar bem, né? Noruega. Tem países aí que não são de tradição no esporte, mas chegam porque tem um modelo. Sim. Né? Então, tudo passa por política pública também. Sempre passa, né? Então, é isso. Só que hoje a gente sabe que os nossos governantes não focam nem sempre é o esporte. Né? Nem sempre não, né? Nunca é o esporte. Nunca é. O esporte na escola pública é handebol e futebol e vôlei na hora da educação física. Mudou um pouco, né? Mudou bastante, assim. Mas você ainda vê escolas e professores jogando melão lá na quadra e joga lá, né? E acontecendo, né? Mas mudou bastante. Mas essa é a crítica. Então, como é que você vira a gente fala, chega a Olimpíada, a primeira coisa, quantas medalhas o Brasil vai ter? Poxa, eu acho... Tem brasileiro criticando aquele cara que ficou em quarto lugar, de arremesso de peso, que treinava no terreno baldio. Cara, o que esse cara fez? O cara chegou em quarto melhor do mundo treinando no areião. E você vai ver e tem gente falando assim, a próxima vez treinar mais. Eu falo, mano, brasileiro é maluco, cara. A gente não entende qual é o processo. Você acha cara que é um herói, velho. O que o cara lá... fez foi ser herói, velho. Não tem outra palavra pro cara que faz isso. Às vezes treinando em condições que não tem condição de treinar. Você vai chegar num país que ficou em primeiro, segundo, terceiro e falar pros caras isso, os caras nem acreditam. O cara nem vai acreditar. Eu não acompanho tanto Big Brother, né? Mas sei que tá o atleta lá, tá o PA, né? Sim. Você viu qual foi a polêmica? Poxa, o governo suspendeu o Bolsa Atleta dele. Teve gente que foi lá, foi pro Big Brother lá e tá recebendo Bolsa Atleta. Eu não vou entrar no mérito se é certo, se é errado, se... assim, abriu mão, vamos dizer assim. Mas sabe quanto que é um Bolsa Atleta? Os caras acham que os caras ganham fortuna. É R$1.800, cara. R$1.800 por mês. Assim, hoje, pra um cara que tá tentando, que tem família, que precisa... O cara não paga suplemento alimentar do cara. Não paga, cara. Não paga a roupa que ele tem que vestir pra conseguir treinar em alta performance. Entende? É uma ajuda de custo, não é uma coisa que o atleta vive disso. É igual pesquisador. Exato. Uma coisa, ajuda de custo. Ele tem que trabalhar em alguma outra coisa pra suprir, sabe? Tem. Hoje, trabalhar com esporte é muito difícil. E a gente tá falando de um atleta de alto nível. Pois é. Um cara de alto nível. Isso é... O brasileiro é meio maluco nessas coisas, porque você vê as críticas das pessoas, ela não tem noção do que ela tá falando, ela não tem ideia do que ela tá falando. As pessoas tendem a pensar que um atleta, por exemplo, atleta de salto com vara, ele trabalha um mês na Olimpíada. Os caras esquecem que o cara tem 4 anos de preparação e alguém tem que suportar o cara pra fazer isso. Pois é. Aí se não for uma coisa que cai nas graças de algum patrocinador, e aí o patrocinador tem que ganhar lucro, porque o patrocinador, ele tá ali pra isso, né? O cara não vai ter pouco Mas até pro patrocinador investir hoje é complicado. É complicado. E aí a gente vai entrar num outro assunto de gestão esportiva. O que o meu esporte, por exemplo, o futsal, faz para que o patrocinador ele tenha retorno? Ele vai estar investindo ali, né? Quantas mídias o nosso esporte está? Né? Hoje, não só o futsal, mas, poxa, o vôlei... Futebol feminino, futebol americano, os esportes olímpicos, qual é a mídia? Porque o patrocinador, o que ele quer? Ele quer retorno. Retorno é através de onde? Mídia. É bonzinho, né? Tá ali pra colocar a marca dele em algum lugar. Exatamente. Então... E não tá errado, não é uma crítica, não. Não. É capitalismo, né? Então, igual, vou fazer uma propaganda num lugar que... tem 100 visualizações. É isso. Entende? O cara não vai. É o cara não vai gastar o dinheiro. E assim, qualquer coisa no esporte é caro. Você vai patrocinar a camisa do time, que acontece muito na Várzea, no futsal da Várzea, que eu conheço mais, que você também conhece. O cara vai pagar um jogo de uniforme ali, o cara vai gastar R$2.000. Aí a gente tá falando de uma padaria do bairro, de uma açougue do bairro. Olha só que louco.
você patrocinar time da Várzea, às vezes, é mais lucrativo que você patrocinar um time profissional. Ah, é? É porque a Várzea é nichado, né? O bairro ali o vai... bairro, É entende? verdade, faz sentido. Então... O cara tá atingindo o público dele, porque o time vai jogar no bairro e quem vai ver é a pessoa do bairro vai comprar Sim, churrasco do bairro. a padaria do seu Zezinho vai patrocinar o time lá do 15 de Piraporinha, por exemplo. Sim. Pra qual bairro? Pra Piraporinha. Pra Piraporinha, Quantos faz sentido, habitantes faz tem na sentido. Piraporinha? Tem, sei lá, 5 mil habitantes, 10 mil habitantes ali, não sei quantos. Mas, enfim, seguir nessa linha. Sim. Aí você pega um time que disputa, sei lá... Lógico que não acontece. Eu vou dar um exemplo bem surreal, mas uma Liga Nacional pela primeira vez. Poxa, qual é o local que ele vai disputar? Ele vai ter que fazer viagens interestaduais. Já vai uma grana aí. Então, mas o Patrocinador. patrocinador do bairro vai atingir nível... Não vai. Entende? Não Depende. Então, assim, você tem que... Até nisso você tem que pensar, né? Pra fazer esporte. Então... Não é uma coisa tão simples assim, né? É difícil mesmo. É complicado de querer... É uma coisa que você falou, precisa ter um processo, precisa ter uma cultura por trás disso para ajudar, para divulgar, precisa ter público, que é outra Sim. coisa também que não adianta o público lembrar dos esportes só quando tá ganhando, lembrar do futsal só quando o Falcão tá lá fazendo gol no Mundial. Agora a gente nem tem nem mais Falcão nós temos. Tem mais Falcão para divulgar, que ele era um baita divulgador, né, do futsal. Né? Sim. Continua sendo, mas em outra função, né? Sim. Igual nós tivemos aí um Mundial, o Brasil ficou na semifinal, né? Então, ficou na semifinal. Nós, críticos aqui do futebol, é um absurdo. Então, mas assim, a gente não entende o processo, né? Nós estamos passando, no caso do futsal, problema político, passando por... A gente... Agora está tendo um apoio da CBF, mas está sendo do final do ano passado para cá. Né? Não é agora que está entrando. Caramba. Então você o futsal está passando por um movimento político muito, muito crítico, assim. Né? Então isso tudo impacta. Tudo impacta. Eu quando estava fazendo minha pós, eu fui antes para assistir a final do Sul-Americano. Né? Então, você fez sua pós onde? Em Carlos Barbosa, no Rio Grande do Sul. E aí foi o Marquinhos Xavier, então tive esse contato lá com ele. Carlos Barbosa é um dos maiores times de futsal, né? É da cidade. Eu sou suspeito de falar, cara. Eu gosto bastante deles, né? Assim. Mas tá entre as principais equipes. Né? É o que já ganhou tudo no futsal, né? Sim. Mas nós temos outras equipes, né? Magnus, Corinthians, nós temos o pessoal do Sul muito forte, com o Atlântico, com... Gente, mas eu particularmente, gosto muito de Carlos Barbosa, não por ter feito a pós, né, mas por tudo que envolve, que é essa questão da comunidade abraçar. A cidade inteira abraça o time. É um time da cidade, né? O processo lá que a gente fala foi feito em cima disso. Lógico que tem gente que não gosta de futsal, que odeia Carlos Barbosa, que mora na cidade de Carlos Barbosa, mas a grande maioria assistem né? E participam, né? E, poxa, a gente perdeu pra Argentina, cara. E aí você tem os críticos, né? Que falam, por que perdeu pra Argentina? Porque a Argentina tava treinando há mais de 4 meses. A gente juntou a seleção, né? Num período de 2, 3 semanas para o esporte. Então, preparação, você tem N fatores aí que influenciam, né? O resultado final, né? E quantos jogadores de futsal conseguem jogar só futsal, né? Sem precisar fazer nada. Poucos, né? Poucos. A maioria tem segundo emprego, cara. Sim, então a maioria tem segundo emprego, a grande maioria. E aí, isso pesa também, né? Cansaço, problemas externos. O cara tem que ter uma... E alguns não recebem, inclusive. E alguns não recebem. Futebol feminino é assim também. Não recebe. Você vai lá, joga, viaja, o clube só paga estadia e tudo, mas não paga o salário. Então, é difícil. É difícil mesmo. Trabalhar. E o clube também vai tirar da onde, né? Quando é clube grande, tudo bem, né? Mas quando é clube pequeno, vai tirar de onde? Por isso que a gente fala que a Várzea é mais organizada, às vezes, que o clube profissional. Porque na Várzea você tem pessoal lá que... olha, por quanto você joga? R$100, R$50. Aí o menino que não tem vínculo nenhum consegue fazer 10 jogos no dia, modo de falar, né? Consegue ainda tirar um dinheirinho. Quando você é profissional ali... Aí você fica fixo num time que não tá te pagando. Pois é. Você não pode, às vezes, nem jogar em outro time que se machucar ainda dá problema. Pois é. Às vezes se machuca, não tem apoio. Não tem apoio. Se machuca, não tem apoio. É muito difícil, cara. Essa é a realidade. É muito amor, né? O cara, né? O cara tá... A paixão do cara fazer aquilo ali. Tem amor, tem querer que dê certo, né? Você tem o que acontece muito...
Você vem subindo categorias, chega no adulto, você vai parar o esporte? Tem essa, né? E como é esse processo da criança entrar para jogar futebol? Tem alguma... No Friburgo, como funciona? Tem uma criança, com que idade ela começa a jogar? Com que idade ela é selecionada? Como que é o processo? O Friburgo hoje ele tem o Baby Foot, né, que é a partir de 4 anos lá já consegue fazer a escolinha, né? Então é a iniciação esportiva. Mandar um abraço pro Daniel. Vou colocar os Wesley. links, tá? Depois você me passa os links, as redes sociais da Friburgo, eu vou pôr tudo aqui. Claro. Daniel, Wesley são os coordenadores, lá a gente tem o time de campo, né? E o futsal. E aí a gente direciona lá, é o primeiro contato. Dentro da escolinha, né? A gente tem os meninos que sobressaem ali no esporte e vão jogar campo, faz um teste no futsal, né? Aí, quando a criança tá na escolinha, para ela ir pro futsal do Friburgo, do time, ela tem que fazer um teste. Sim. Porque assim, a gente analisa tudo, né, no caso, né? Se tem a vontade de seguir no esporte, porque assim, o pai apresenta a criança, olha, ele joga, mas você tem uma diferença, né? Competitiva falando, né? Então, quando a criança está na escolinha, é um nível um pouco mais, não vou dizer lúdico, que o lúdico tem que ter tanto na escolinha como no federado. Sim. Mas a competição é diferente, né? A vivência é diferente, né? Então, na federação, você precisa de um jogador um pouquinho mais preparado. Por mais que seja criança, a criança tem que saber fazer um passe, chutar, né? Tem que ter os fundamentos ali para ser... Já dá para perceber, né? Quando a criança leva jeito. Exato. Fazer o passe, não ficar parado, porque nessa idade tem muito isso. Fica parado, guarda a posição, né? Então, ou pega a bola e sai correndo a quadra toda também. Sim, né? Então, a gente tem esse olhar. Aí, com que idade? A criança entrou com 4 anos. Com que idade que ela vê essa seletiva? Aí, no Friburgo, a gente tem a partir de 8 anos. Que disputa a Federação Paulista, né? Então, atualmente, nós estamos disputando Metropolitano, né? Na iniciação, junta todos os times, né? De São Paulo, não tem a Série A1 a 2, né? Então, junta todos os times. Inclusive, na nossa chave, no último jogo, nós vamos pegar o São Paulo, né? Ainda bem que é em casa, mas... E a estrutura dos clubes do futsal acompanha o de futebol normal? Nem sempre, né? Não acompanha. Assim, base até acompanha. Falando... Só que aí é onde eu ia chegar, né? Então, nós começamos com 8, aí faz a iniciação, que a iniciação vai até os 10. Chega nos 12, no 12 anos, a criança ainda faz futsal. Chega no 14, a gente tem um grande índice de... vou dar prioridade pro campo. Até pela visibilidade. Então. Até os 14, a gente consegue ali, futsal, campo. Chega no 14, aí a criança, o pai da criança, responsável, já... Não, meu filho vai dar prioridade no campo. Então, a gente não tem tantos atletas que dá continuidade no futsal. Mas temos, né? E aí os que dão... Né? Chega nessa idade, nós também, lá no caso do Friburgo, a gente tem times que olham pro nosso time. Então, é muito comum a gente receber proposta. É um celeiro também. Exato. Então, a gente perdemos alguns jogadores do ano passado para esse ano, né? Que é inevitável, né? Vai aparecendo. Mas é um processo. É uma coisa... Você enxerga como? Você enxerga como uma coisa boa quando vem algum clube... Eu sei que pra você usar o time é ruim, mas quando você vê que o moleque tá saindo ali, tá evoluindo, como Cara, você enxerga sem isso? demagogia nenhuma. Eu falo pra todos os pais, eu não tô pra segurar ninguém. Sim. A gente... Lógico, tem alguns clubes que a gente orienta, direciona um pouco mais, um pouco menos. Mas eu acho que essa é uma decisão muito do pai, né? Acho que a gente... É o que eu falei. Da mesma forma que chega o menino... pronto, vamos dizer assim, eu tenho ciência que esse trabalho não é só meu. Sim. Então, dentro do Friburgo, por exemplo, eu tenho um trabalho no pessoal do campo, tem o pai que paga personal, né, para ele desenvolver a coordenação, fortalecimento, e é lá no clube mesmo? Ou é em casa? A gente deixa muito livre isso, né? Tá, Nós temos esse trabalho no Entendi. clube com o pessoal, mas tem pais que, até por causa devido ao horário, né, fecham com outro personal. A gente deixa bem livre isso, né? Tá. Então, esse trabalho não é só meu.
né? E o investimento está sendo feito não é para ficar só num clube, né? Hoje a gente está um pouco abaixo, né? Não que nós somos um clube que não disputa, que está cumprindo tabela, não. Nós somos um clube de formação. A gente tem essa ciência, né? Então... Isso a diretoria também entende tem assim. essa ciência. Tá. Então, a gente tem muito... Igual, nós promovemos peneira dentro do nosso clube, por exemplo, né? Então, o Atlético Paranaense esse ano já veio aí no campo fazer peneira. O Corinthians já veio fazer peneira. Então, nós promovemos isso, né? E é o que eu falo. A gente não é como se fosse um filho, cara. Você cria seu filho pra você? Morar dentro de casa? Não, vai voar. É uma boa analogia, é isso mesmo. Entendeu? Se não der certo lá, a porta tá aberta aqui. Beleza, volta, retorna, vamos conversar e tal. Mas a gente não pode... O que eu não gosto é quando no meio da competição... Né? Isso é complicado. Aí você tem alguns treinadores aí que ficam aliciando seu jogador para que feche durante a competição. Ó, vem jogar com a gente. A gente é um time de A1, hoje a gente tá na A2, né? Então isso a gente é complicado, fica né? meio complicado. Mas é uma ética silenciosa aí, né? Que não precisa ficar falando. Cara, vou fazer teste no São Paulo, Corinthians, Palmeiras. Vai lá, né? Legal, vai, é uma coisa boa, né? Igual tivemos casos aí de atletas São Caetano, Corinthians, né? Então, eu não vejo como problema isso, né? Desde que não atrapalhe o processo, né? Que a gente já está, desde o início aí, fazendo, né? No caso, no meio do campeonato, você pegar essa aí, olha, não, vou fechar, não. Aí não, aí... É complicado, né? Aí... Mas não tem nenhuma norma. Se o moleque quiser sair, não tem que fazer. Não tem nenhum tipo de contrato. Não tem. Não tem Ele contrato. sai... Na base não tem contrato, não tem. né? Contrato a partir de que idade? Você vai começar a fazer um contrato no campo com 16 anos, cara. E isso, clubes profissionais, né? Sim. A gente tá no nível de competição, né? Está afiliado à Federação Paulista, tudo, mas nós não temos contrato. Né? Então, fica muito difícil você segurar um jogador. Não tem como, né? Se alguém oferece contrato para ele... Tem que ser no vínculo, né? Sim. É o que eu te falei, os pais investem muito nesses meninos pra gente falar, você vai só jogar aqui no Friburgo, né? Então, é complicado. Agora, outra coisa que a gente fica um pouquinho ciumado é quando vai optar por um outro time, que não é nível federação nem nada, pra jogar um campeonato, não de escolinha, mas de um campeonato que a gente... brinca, né? Pega no laço ali, um jogador daqui, um jogador ali, que tem isso também nas crianças. Também. E vai jogar um campeonato só por jogar, entendeu? Beleza, foi campeão ali, mas o que vai te trazer de retorno, sabe? Não tem. Então, essas particularidades, assim, né? Então, a gente tem que ter jogo de cintura ali, né? Com tudo isso, né? E você tá, fora todo esse trabalho no Friburgo, você ainda trabalha na... Ainda estou na prefeitura. Ainda está trabalhando na prefeitura. Não e sei como você concilia com isso? Como você concilia? Seu dia tem quantas horas? 24, 26? Cara, difícil, viu? Eu estou na prefeitura, eu entro às 8 da manhã, né? Saio às 4h30, 5 horas, dependendo do trabalho. Sim. Às 18 nós temos ali o primeiro treino, que é com 14, né? Isso é diário? Diário. Primeiro treino às 14 e vai até às 10. Né? Não só o 14 ali, no 14, né? A gente tem todas as categorias, mas eu te falei, né? Hoje eu tenho um dia só na semana vago, que é quarta-feira. Caramba! Graças a Deus. Obrigado, senhor. Isso é bom, né? Mas aí você entra às 8 na escola, vai às 16, começa o treino, acaba às 10, aí que você vai pra casa. Aí eu vou pra casa. Aí... 2 turnos. 2 turnos. 2 turnos. Não tem jeito. E aí, às vezes, né, ainda tem o terceiro turno da noite lá que você tem, não é só dar o treino, você tem que, sei lá, assistir um jogo. Você ainda tem que se preparar, porque você é um cara que você tá se preparando e faz tempo já, né? Eu estou nessa correria já desde, é o que eu te falei, desde 2015 ali. 2015 eu fui pro primeiro... 2015 eu fui conhecer o Monster, assim, o que era o futsal. Então eu fui para um estágio, né? Fui pro estágio no Corinthians. E aí na época, o treinador que eu me familiarizava e gostava de acompanhar o Ferretti, por N fatores, né? Então... Sim.
E aí, ali eu vi que as coisas não eram do jeito que eu pensava. Um choquezinho de realidade. Tipo, quando você fala de técnico, você acha que o técnico faz tudo. E não é bem assim. Você tem uma equipe técnica por trás, você tem tudo bem coordenado ali, né? Então, você tem preparador físico, treinador de goleiro, você tem o treinador que faz a defesa, que faz o ataque, você tem o nutricionista, psicólogo, e ali me deu uma visão um pouco maior, né? Aí, em 2019, 18, eu fiz a licença da federação, porque hoje, para você trabalhar na federação com algum time vinculado à federação, você precisa de uma licença. Então, fiz essa licença. Hoje eu tenho a licença A, B e C, né, que dá para trabalhar nos três níveis, iniciação, base, sub-20 profissional. Né? Tem que ter, para cada uma dessas tem que ter uma licença. Tem que ter uma licença. E é o quê? É uma prova? É um curso? Eles fazem uma formação lá, né? Tem um número de horas, né? E a partir daí ele direciona, né? No caso, eles abrem a inscrição para... Igual a época que eu fiz, foi um pouco mais de uma semana, eu acho, se não me engano. Não vou lembrar agora, faz tempo, mas eu fiz a licença tanto para iniciação, base e o adulto. Hoje, inclusive, eu postei recente, estão abrindo para base e iniciação, né? Então, tem isso, né? Sim. Não dá para você ser técnico, por exemplo, eu não tenho a licença C, que não acontece, normalmente começa na C, mas você tem a licença C e quero treinar. Não pode. Você não tem acesso. Tem que ter essas permissões. Né? E aí depois, agora, recente, na pandemia, aí, no meio do furacão que teve ano passado, eu finalizei a pós, né? Que eu achava ainda que faltava muita coisa. Lógico, a gente faz curso, sai curso online, vai, faz curso, faz clínica, enfim. Mas ainda faltava alguma coisa e aí eu fui atrás. Aí até a minha esposa falou, olha, eu vi na internet lá que o Marquinhos tá abrindo uma pós, né? Aí eu falei, eu vou lá pra Carlos Barbosa, vou fazer pós, surreal. Quanto tempo foi lá em Carlos Barbosa? Então, o período lá foi de 10 dias, mas a pós foi de 2 anos. Né? Foi dividido em 2 anos. Então, na primeira foi um período de 10 dias pra gente acompanhar toda a grade. Nós tínhamos uma sequência de aulas virtuais. Então, toda semana você se apresentar nessas aulas. Então, ali você tinha... É uma pós mesmo, né? É uma pós. Pós com todos os nomes. É uma pós. E aí você tem a parte prática, você passava 10 dias em 2020 e 10 dias em 2021. Aí chegou a pandemia. Cara, desci, lembro como se fosse hoje, desci no aeroporto dia 23 da pós. Dia 24, vendo a TV, o primeiro caso de... Nossa, foi em março então isso aí? Foi fevereiro, março. Fevereiro, foi logo depois do carnaval. Passou o carnaval, anunciou, primeiro caso. Né? E aí fechou. Conhece. Aí janeiro, que era pra ter um novo encontro, não teve. Aí foi pra julho, né? E, cara, eu lembro uma fala do Marquinhos, falou, olha, ainda bem que vocês estão vindo em janeiro, porque janeiro é quente aqui, né? Quero ver se a pós fosse em julho. Porque né, no sul aqui... Cara, peguei neve lá. Você pegou neve? Neve. Nossa. Peguei neve lá e menos 4 graus, menos Nossa 3 graus. Senhora, Deus me livre. E foi o período lá que eu falei, cara, quero ir embora. Que olha... Sofrido, né? Tenso. Mas deu tudo certo. E foi um pouco difícil essa parte, porque combinou também com o falecimento da mãe da minha filha. Tem isso ainda, né? Uma coisa que a gente... Enfim, aí foi... Sua filha começou a morar com você? Começou a morar comigo, então tem que estar conciliando tudo isso, né? Então, foi... Difícil, né? Foi O dia inteiro trabalhando, né? Mas a gente tem as artimanhas lá, através do WhatsApp aí, que monitora sempre, então... A gente tem que dar um jeito, né? Porque pra gente conseguir as coisas é assim, não tem muito o que fazer. Não tem jeito. Então, não tem muito o que fazer. E é uma coisa que já tava... cara, a gente já tava alinhado, né? Sim. Aí veio acontecer, a gente não... Tem que fazer, né? Não espera. E
não dá, é uma coisa que não dá pra... Ó, eu vou parar de fazer agora pra depois retomar lá na frente. Já fiz isso em outros momentos e agora não tem como. E qual é o seu plano pro futuro? O que você tá planejando aí pra 2022, pra 2023? Cara, eu vou ser bem sério, assim, eu não... Lógico que falar, se você planeja alguma coisa, não planeja... Lógico que todo mundo tem expectativa de crescer, de desenvolver. Mas eu sou um cara que deixa as coisas fluírem, deixa acontecer. A impressão que eu tenho é que você está se preparando e a oportunidade vai chegar ali e você quer estar preparado. É mais ou menos isso, mais ou menos isso. Primeiro, a gente precisa pisar, como fala na gíria, pisar fufo, né? Poxa, Pisar fofo, sim. Ninguém sabe nada. Chegar devagar, né? Então, assim, não tinha tanta experiência. Você estudar é uma coisa, você vivenciar o processo é outra. Do ano passado, 2020, eu comecei com uma categoria lá, a gente acompanhando antes lá, eu acompanhei o pessoal do Aroeira Futsal, um abraço para todos lá também. Vi como é o processo do profissional e a gente vai fazendo as análises, né? Poxa, peraí, vamos começar um pouquinho mais embaixo. Se o trabalho for bom, for aparecendo, natural você ir recebendo convites, vão ir dentro do próprio clube ou em outros, né? Mas eu não crio aquela expectativa, olha, eu preciso chegar no profissional, não. Você tá subindo um degrau de cada vez. Cara, eu não sou tão novo assim, né? A gente já tá chegando na idade dos 40, né? Mas acho que para treinador de futebol você é novo. Então... Mas é isso, a gente... Pelo menos a impressão que eu tenho, né? Não sei. Então, assim, eu tô bem tranquilo, sabe? Bem... Fazendo trabalho. Vamos fazer o trabalho, vamos... É igual, até recentemente estava no Surdos, tinha a expectativa de ser chamado com a seleção dos surdos, na seleção brasileira, não fui. Também, hoje, não sei se por estar um pouco mais afastado tenho essa chance, né? Era uma coisa que eu gostaria, claro, mas não chegou. Você gostava, né? O vice-campeonato no Rio de Janeiro não me proporcionou isso, em 2016. Mas é uma coisa por vez, cara. Eu trabalho uma coisa por vez. As minhas filhas, no caso, estão me ensinando isso. Falei, olha, não dá pra gente colocar ali na frente, fazer um planejamento... De uma hora para outra muda tudo. Então, sim, muda tudo. Devagar. E precisa ser muito bem conversado com a dona patroa, né? Tem isso também, né? Porque o dia inteiro. E jogos é sábado e domingo, né? Cara, ela é a parte que mais sofre nisso, né? Então, poxa, hoje, daqui a pouco... Tem jogo já, né? Às 7 da noite tem... Inclusive. 7 horas tem jogo, né? Então, a preparação eu chego lá a hora do jogo. Não, tem que chegar antes, porque tem todo o processo de recepção, acolhimento, tem N fatores. Sim. Então, hoje ainda é tranquilo. Hoje nós estamos aqui na Zona Norte, mas, poxa, semana que vem nós vamos para Jacareí, semana passada foi para Pindamonhangaba. Nossa! Como é que ela acompanha? Ela tem o trabalho, as funções dela, não dá para largar tudo também, né? Então, é aquilo, é a questão da parceria, né? Então... Essa hora a parceria é muito importante. Toda hora que a gente vai fazer esse tipo de coisa, porque a gente já trabalha, aí já tem fim de semana, tem essas coisas, tem talk show, tem estudo, tem não sei o quê, tem as suas partes, é difícil de lidar mesmo. Não, tem que ter um momento. Tem que ter. Um momento pra eles, né? Eu brinco, né? Os meninos até brincaram no último jogo, né? Foi sábado passado, terminou o jogo era 8 da manhã, tava desde das 8 da noite, desde as 8 da manhã fora de casa. Aí a Mari ligou, papai, e aí, você vai trazer a pizza ou a gente pede? 6 anos. É uma pergunta difícil de responder. Então, é isso, ela já entende, assim, né, um pouquinho, né, o que eu falo, a Dani, poxa, se não fosse a Dani também me dar esse suporte, nada disso aconteceria. Sim. Então, tem que valorizar a família, a esposa aí, que... Segurou as buchas aí, que, né? E não foi fácil. Não foi fácil, não é fácil. Não foi fácil pra você, não foi fácil pra ela. E não tá sendo. Sim. Não tá sendo. Então, é isso, cara. Meu planejamento pro futuro é deixar as coisas ir acontecendo aos pouquinhos e dando um passo cada vez. Primeiro eu tô
focado no Friburgo. Tenho o campeonato para terminar agora em junho. Espero conseguir classificar, porque classificam de 11, classificam 4, 5 equipes. Vamos ver se dá a gente certo, consegue né? classificar todos e depois a gente vai seguindo. Aí tem o segundo semestre, final do ano. Um mês de cada vez. Né? Não dá pra Sim. gente fazer grandes planos, né? O treinador, quem trabalha com esporte não faz o plano anual, né? Não tem jeito. A gente não tem um contrato fixo ali, né? Então o contrato ali é 6 meses, 1 ano, então... Segue contrato por contrato depois. Às vezes nem contrato Sim. tem. Então, às vezes nem tem. Mas é isso. Ô, Gleison, queria agradecer, mano. Muito obrigado por você ter vindo. Se você quiser deixar suas redes sociais, as redes sociais do Friburgo, depois eu coloco aqui na descrição. Perfeito. Obrigado mesmo, cara, pelo papo. Papo ótimo. Cara, eu só tenho a agradecer, cara. Da voz, por mais que seja um bate-papo, né? A gente... o que eu quis trazer não foi aquela coisa de técnica, tá? Foi uma coisa mais do que acontece, né, da nossa... É importante. Nossa É coisa diária. que vai ajudar diretamente quem tá querendo começar nisso aí. Já para quem tá começando, entenda, não é um processo fácil. Não é fácil, nem um pouco fácil. A maioria dos jogadores é assim, né? Comendo pelas beiradas, né? É um Neymar a cada 10, 15 anos. É isso. Você vai ter que aos pouquinhos. Mas agradecer o espaço que você tá me dando. Graças a Deus deu certo da gente Deu certo, marcar ali no meio do feriado aqui. Sim. Gravado, mas deixar esse registro. Sim, Eu saí do treino de futebol americano, o Gleison veio antes dele ir pro jogo de futebol dele. Então, casou. E, cara, só agradecer e continua com esse trabalho que não tenho dúvida que vai ser um sucesso. Já está sendo, o pessoal está acompanhando, o pessoal na rede social acompanha. Tá falando aí bastante. Sim, tem que agradecer a galera mesmo, viu? Pelas curtidas, pelos comentários, por incentivar. É engraçado que aí, às vezes, você vê que a pessoa não tá assistindo, a pessoa manda mensagem pra você e fala: pô, assisti tal coisa, caramba, esse cara aí falou tão bem disso aqui. Falei, caramba, não sabia nem que você tava assistindo. É que a gente esquece de comentar, de curtir, mas a gente tá assistindo, tá acompanhando. Sim. Então, agradecer a galera mesmo, brigadão mesmo por tudo aí, pela ajuda. Obrigado de novo por ter vindo. É isso, eu só agradecer e ficar aberto aí uma próxima oportunidade. A gente Com certeza. Mais tem pra muita frente. coisa pra falar ainda. Se né? Deus quiser, com algum título aí, com alguma coisa Vai ter, com relevante também. certeza. Já sabemos que a gente sabe quanto que você se dedica nisso, você se dedica de verdade. Quando a pessoa se dedica de verdade, com amor, dá certo. Falar do goleiro Linha, que não foi falado hoje. A galera vai cobrar. A galera vai cobrar que eu não perguntei do goleiro Linha, é verdade. Mas fica pra próxima. Passei por essa, hein? Passou livre, deixei quieto. Não adianta vocês virem me criticar, não. Depois a gente fala do goleirinho em off. A gente veio um dia pra falar só sobre as técnicas de goleiro Linha, do Gleison. Obrigadão, cara, de novo. Obrigado mesmo. Valeu mesmo. Pessoal, obrigado. Galera, não esquece de curtir, compartilhar, se inscrever aí. Esse programa é feito pra gente. Todos têm uma história, nós queremos contar a sua. Abraço, valeu!